esse mês nós estamos estudando o livro de Isaías, gente. Vamos começar agora. Hoje é a primeira ministração do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é o profeta mais importante, né, do Antigo Testamento, por conta das suas profecias messiânicas. Então ele é conhecido como profeta messiânico. Ele viveu 700 anos antes de Jesus. Olha, é muito tempo, hein? 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já existia. E ele falou acerca de Jesus, mesmo sem saber de fato, deu detalhes assim muito minuciosos sobre o surgimento, né, a vinda do Senhor Jesus. Então é muito forte esse livro. Eu quero te desafiar a ler durante esse mês o livro do profeta Isaías. Tenho certeza que você vai se aprofundar muito no conhecimento de Deus, baseado na leitura desse livro, tá bom? Esse profeta, ele profetizou por mais ou menos 60 anos, ele passou profetizando. E ele era um homem que ele tinha uma influência, ele era uma pessoa nobre, né? Tinha uma cultura muito grande. Tanto é que você olha pelos escritos dele assim, você vê a cultura que tinha nas suas palavras. E ele tinha muito acesso ao governo. Então ele reinou, se você ler o primeiro capítulo aí, primeiro versículo, fala que ele reinou durante um período de 4 reis. E ele tinha acesso de ir lá no parlamento da época, né, no palácio. Ele ia lá e ele influenciava, ele falava com as autoridades. Então Isaías, ele é um profeta assim muito relevante. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu que já existiu. E para os pais da igreja, ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele falou de Jesus nas suas profecias, né? Lembra que o pastor Heber pregou aqui sobre Manassés? Quem é que lembra do Manassés? O Manassés foi o cara que matou Isaías. E segundo a tradição judaica, ele matou Isaías cerrado no meio. Então foi uma morte bem, né, violenta mesmo. Profeta realmente passa por esses apertos mesmo. Não queira ser profeta não, meu irmão. Em nome de Jesus, porque profeta passa por uns apertos aí. E a Bíblia também, uma curiosidade muito interessante, que o livro de Isaías é conhecido como uma mini-bíblia. Por quê? Porque ele tem 66 capítulos. E a forma como ele foi organizado dá uma impressão que você conhece todo o plano da redenção baseado aqui no livro de Isaías. É muito interessante. Mas eu queria que você abrisse aí comigo Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 1. Muitas canções, muitas pregações são feitas em cima desse livro também. Você canta aqui na igreja e talvez você nem saiba. Por exemplo, aquela Isaías 9, né? Um menino nasceu. Tem aquela também, por suas pisaduras. Também está em Isaías. Isaías 6 também, que tem, com as 2 asas cobriam seu... Então tem muitas canções baseado no livro de Isaías, porque realmente é muito inspirador esse livro. Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Continua. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã pela tua palavra. Que essa palavra possa produzir em nós, meu Pai, o despertamento e o quebrantamento para estarmos no centro da tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente lê o livro do profeta Isaías e a gente lê essa passagem aqui, é claro que Isaías não está falando dele. Isso aqui é uma passagem profética. Isaías está falando de Jesus, por isso que é profeta messiânico, porque muitas das passagens do livro de Isaías estão se referindo a Jesus. Então, 700 anos antes, quando Isaías escreveu isso aqui, talvez não fizesse muito sentido. Talvez para as pessoas da época não entendesse tanto quanto hoje eu e você temos a oportunidade de entender.
Por quê? Porque está falando exatamente do ministério de Jesus e da missão de Jesus. Falando que o Espírito do Senhor me ungiu. É Jesus falando, o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Volta lá para mim de novo, no versículo 1, filho, por favor. Olha aqui, toda a missão de Jesus, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, e assim por diante, continua. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o ministério de Jesus está acoplado aqui dentro dessas palavras. E aí eu quero te levar para um texto lá do Novo Testamento que vai te dar muito mais clareza disso que eu vou falar nessa manhã. Lucas capítulo 4. Jesus, ainda na sua forma terrena, caminhando pela terra ainda, a Bíblia vai dizer que ele vai entrar na sinagoga. Olha que interessante, ele vai entrar lá na sinagoga. O que é a sinagoga? Sinagoga era como se fosse uma casa, né? Um local onde eles se reuniam aos sábados para estudar a Bíblia. Então lá na sinagoga Jesus entra e ele vai se reunir ali na sinagoga para poder, tinha um grupo talvez não tão grande como esse, um grupo menor, que era uma casa pequena, um grupo menor, 20, 30 pessoas no máximo, e eles ali se reuniam para estudar a Bíblia. E olha só o que o texto vai dizer para nós, Lucas capítulo 4, versículo 14, vamos fazer essa leitura junto que é bem interessante. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Esse contexto aqui está falando logo, um pouquinho antes, está falando do dia da tentação de Jesus, então isso aqui é bem no começo do seu ministério, tá? E a fama dele começa a se espalhar, porque ele vai começar a fazer alguns sinais, alguns milagres. Continua. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Tanto lá na sinagoga ele ia ensinar, recebia elogio pelos seus ensinamentos. Continua. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Então agora ele vai para Nazaré, lá onde ele cresceu como menino lá. Aquele menino que jogava pedra, criança, coisa de criança. E no dia de sábado entrou na sinagoga lá em Nazaré, como era seu costume, e levantou-se para ler. Vamos lá. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Então olha, 700 anos antes, e agora o livro do profeta Isaías vem na mão de Jesus. A Bíblia que Jesus estava lendo, o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O quê? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fez essa leitura exatamente que eu acabei de fazer aqui. Jesus foi lá e fez essa leitura. Só que para surpresa de muitos, olha, vamos ver como que o povo reage baseado na leitura de Jesus. Continua, por favor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Fez a leitura, então era assim o ritual da sinagoga. Primeiro ficava de pé, né, levantava, ia lá fazer a leitura, depois sentava de novo e depois que sentava começava a ensinar. Todo mundo está vendo agora o que vai sair dali agora, vamos lá. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Olha que forte isso, gente. 700 anos antes, e agora ele está dizendo assim: sabe isso que eu acabei de ler aqui agora? Isso aqui é o cumprimento de uma profecia. Está se cumprindo agora diante dos olhos de vocês. Jesus está dizendo assim, ó: eu sou esse que o profeta falou. É de mim que o profeta está falando. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para proclamar as boas notícias, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. É isso que Jesus está ensinando aqui. Continua. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho do seu José? Olha só. Eles estão vendo ali realmente o jeito que Jesus ministra, né? A palavra dele, todo mundo admirando. Mas aí eles lembraram: poxa, mas isso é aquele pirralhinho lá que tacou pedra na minha casa um dia. Isso é aquele menininho lá que corria para lá, corria para cá. É o filho do seu José. E aí Jesus percebeu que estava tendo essa dúvida, essa desconfiança em relação ao ministério dele. E aí Jesus vai concluir. Vamos lá. Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Então Jesus está dizendo assim: é claro que vocês vão falar isso para mim.
Aí, olha só, ele vai dizer assim, ó, não sei se você conhece, parafraseando aqui, santo de casa não faz milagre. Já lembra, quem lembra dessa frase? É isso que Jesus está ensinando aqui. Vamos lá, continua. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Continua. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas. Olha, ele vai mencionar textos do Antigo Testamento. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Por quê? Porque Elias também ia encontrar a mesma objeção na terra dele, no Israel, e não ia ser aceito. Então ele foi enviado aonde? Senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Porque lá tinha uma mulher que teria o coração mais vulnerável para acreditar. Continua. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha, vai entendendo a profundidade desse ensinamento. Continua. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Porque Jesus está meio que dizendo assim, vocês são tudo incrédulos. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Vocês não estão acreditando. Por isso que Elias não conseguiu fazer um milagre na sua terra, ele teve que ser enviado a Sarepta. Por isso que Eliseu não conseguiu curar um leproso na sua terra, teve que curar Naamã, o sírio. Por quê? Porque houve incredulidade, vocês não acreditaram. Continua. Levantaram-se e expulsaram da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então olha só, quando Jesus confronta a incredulidade daqueles homens, o comportamento deles, aqueles homens ficam furiosos e eles vão tentar já matar Jesus. Jesus enfrentou essa perseguição de morte o tempo todo no seu ministério. Não foi só no finalzinho da vida, não. No finalzinho dos 33 anos, não. Foi o quê? Foi, na verdade, o tempo todo, quando ele se manifestou como Filho de Deus, começou uma perseguição, querendo matar ele, por conta da incredulidade. Não acreditaram que era Jesus. E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse evangelho. O evangelho, hoje a gente tem ouvido falar num modelo de igreja chamado igreja inclusiva. Quem já ouviu falar na igreja inclusiva? O que é uma igreja inclusiva? É assim, ó. Eu tenho dificuldades com o pecado. Isso é muito usado para a igreja do público LGBT. Eu tenho muita dificuldade com o pecado, de me libertar de um determinado pecado. E como eu não consigo me libertar desse pecado, a igreja tem que me aceitar com esse pecado, tem que me aceitar, e eu tenho que ter liberdade dentro da igreja do mesmo jeito, porque na verdade a igreja não pode nem reconhecer isso mais como pecado. Então cria-se uma igreja chamada igreja inclusiva, uma igreja para incluir essas pessoas. Só que o evangelho não é inclusivo, o evangelho é exclusivo. O evangelho não é inclusivo, o evangelho é exclusivo. E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Pode pôr o tema para mim aí, Kaique, por favor. Exclusivo para todo. Esse é o evangelho. O evangelho é exclusivo, não é para todos. Tem gente que acha que o evangelho é para todos. É uma teologia chamada teologia do universalismo, que no final Jesus vai salvar todo mundo, vai botar todo mundo dentro. No final Jesus vai falar, ai, que dó da humanidade, vou salvar todo mundo. Não, não vai. Não é assim que funciona o evangelho. Essa não é a verdade da palavra de Deus. Quem acha que Jesus Cristo morreu por todos? Não, ele não morreu por todos. Nossa, pastor, como isso? Não. Jesus morreu por muitos, não por todos. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Por quê? De fato, e lógico foi uma pegadinha que eu fiz, de fato você faz sentido a sua colocação dizendo, não, ele morreu por todos. Porque todos têm o direito de acessarem a salvação. Mas nem todos vão crer para ser salvo. E o evangelho é exclusivo por isso. Por quê? Porque nem todos vão acreditar no evangelho. Essa objeção vai existir. Foi o que Jesus enfrentou. Quando ele lê o livro do profeta Isaías, ele abre lá e lê o profeta Isaías, as pessoas não acreditaram que ele era o enviado de Deus. E essa objeção vai acontecer nos nossos dias hoje. Pasmem os senhores e as senhoras, tem gente dentro da igreja que não consegue crer no evangelho, que não consegue crer na palavra de Deus. Jesus para ela é um bom filósofo. Agora, filósofo pode salvar alguém? Não. Se você não crê em Jesus de fato como ele é, você está comprometendo a sua salvação.
Por quê? Porque você precisa acreditar em Jesus de fato, em quem Ele é, na sua obra, na sua missão, no seu resgate. Olha que interessante o que a Bíblia fala. Põe para mim alguns versículos aí, só para mim fundamentar essa minha base. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida. Mas aconteceu entre vocês, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Pois a fé não é de todos. Não é de todos a fé. Por quê? Porque existe uma condição. A única condição que tem é o crer. Jesus não pode salvar aquele que não crê. A Bíblia fala assim: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então o crer é uma condição para acessar a salvação. Então o evangelho é exclusivo para quem? Não tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com a sua fé. O evangelho não tem a ver com o pecado seu, se é grande, se é pequeno, não. O evangelho tem a ver com a sua fé. Se você acredita na missão de Jesus, de fato, você está incluído no evangelho. Você está incluído na salvação. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Como o filho do homem que não veio para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não por todos. Por quê? Exatamente por isso. Porque nem todos vão crer. Nem todos vão de fato crer na obra de Jesus. Outro versículo, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Está falando de Adão. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Olha que interessante isso aqui, gente. Está falando assim, ó, que Cristo morreu por todos, certo? Tem um contexto pouco atrás, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas Cristo morreu por todos. Uma vez que Cristo, volta lá ao versículo 14 para mim, o Kaique, por favor. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Falando de Jesus, né? Eu falei de Adão por causa do contexto. Logo todos morreram. Continua agora. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Então, uma vez que eu creio, de fato, na morte de Jesus, no trabalho, na missão de Jesus, agora sim, Cristo morreu por mim, para que eu não viva mais agora para mim, mas vivo para aquele que morreu por mim. É isso que ele está dizendo: vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Outro texto, só para a gente concluir essa parte, Hebreus 9, 28, por favor. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Então você percebe que o evangelho não é inclusivo, o evangelho é exclusivo. É para aquele que crê. É muito assustador quando nós olhamos para o mundo e queremos cobrar do mundo posições cristãs. A gente olha para o mundo, vê as pessoas pecando, vê as pessoas fazendo, sei lá, barbaridades, enfim, uma vida devassa, uma vida imoral. A gente olha e fica: ai meu Deus, ai, nossa, esse monte de gente. É normal, o que eles estão fazendo lá é normal. Por quê? Porque eles não creem. Então eles estão entregues para o pecado. Então é normal um pecador pecar. Normal. Por quê? Porque ele ainda não tem a revelação que você tem. Agora, sabe o que é anormal? Anormal é um cristão viver como um mundano. Isso é anormal. Isso é anormal. O pecador lá, é normal ele pecar. É normal ele ir pra balada, é normal ele ter um monte de mulher, é normal ele usar as drogas dele, é normal ele ser violento, é tudo normal. Então a gente não tem que olhar lá para fora e ficar: ai meu Deus, ficar assustado. Não, tá tudo certinho. Porque o que o pecador sabe fazer? Pecar. Ponto. O pecador, se tem uma coisa que o pecador sabe fazer, é pecar. Então não tem nada de errado com eles, nada de errado, nada. Errado tá os crentes.
aqueles que acreditam em Jesus viverem uma vida deliberada no pecado. Isso é anormal. E é isso que deve causar estranheza e preocupação em nós. Por isso que em muitas das nossas pregações nós falamos muito sobre a religiosidade. Se tem uma coisa que é horrível na vida de uma pessoa, é uma coisa chamada religiosidade. A religião, ela é altamente destrutiva. Ela destrói as pessoas. Não sei se você sabe, mas a maior concentração de guerra no mundo existe por causa da religião. Pode ver. A maior concentração de guerra do mundo, lá no Oriente, é religiosa. É a famosa Guerra Santa. Então, religião, ela põe Deus na boca, mas não põe Deus no coração. Deus está na boca do povo, mas não está no coração. Então tem gente no ambiente da fé que ele tem Deus na boca. Ele tem uma linguagem evangélica, né? Em nome de Jesus, está amarrado, está repreendido. Essas linguagens evangélicas está na boca dele, mas está longe do coração. E Jesus também usou Isaías para confrontar esse comportamento. Olha só que interessante. Primeiro vamos lá para Mateus capítulo 15, versículo 7. Jesus vai confrontar a religiosidade. Hipócritas, bem profetizou Isaías, porque Isaías é o profeta, um dos profetas mais mencionados no Novo Testamento. Olha a importância desse profeta. E se eu fosse você, eu li esse livro depois na sua casa, nesse mês inteiro. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: o que Isaías disse? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Ele está dizendo o seguinte: religião pura. Se você pegar o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Isaías, você vai entender melhor o que eu estou falando. Lá no primeiro, se não me engano, no primeiro capítulo mesmo, tem uma hora que Deus fala assim: eu cansei desses cultos de vocês, dessas reuniões solenes. Eu estou cansado desse monte de baboseira que vocês estão fazendo, oferecendo sacrifício. Eu estou cansado porque vocês só estão fazendo ritual religioso, mas a vida de vocês não correspondem à fé que vocês professam com a boca. Então religião é Deus na boca, conversão é Deus no coração. Religião, Deus na boca, só tem Deus na boca, mais nada. Fala uma coisa, mas o dia a dia é totalmente desconecto da sua pregação. Então a religião, ela está preocupada muito com o quê? Com dogma e tradição. Ela está preocupada. Aí tem os fiscais da religião, né? Olha lá aquele crente lá, o jeito que ele está vestido. Olha o jeito que ele está andando. Olha o jeito que... É assim, a religião sempre está preocupada com o estereótipo das pessoas. Como que elas estão reproduzindo por fora. Só que Jesus já falou isso dos sepulcros caiados, né? Por fora são bonitos, mas por dentro só tem podridão. Então, a verdadeira conversão, de fato, porque o evangelho é exclusivo para aquele que crê, de fato, ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma obra que Deus vai fazendo dentro de nós. E aí nós vamos sendo transformados de dentro para fora. E essa transformação, ela vai mudando. Não é para aparência, para os outros ver. Porque a religião é assim, a religião eu estou preocupado com o que os outros estão vendo. Ah, eu não posso falar isso porque tem alguém vendo. Ah, eu não posso fazer isso porque tem alguém vendo. A religião sempre está preocupado em mostrar para os outros. Agora a conversão não. A conversão, quando Deus atinge o nosso coração, a gente está preocupado em agradar a Deus. A nossa vida tem uma vida que agrada a Deus, que flui de dentro de nós, né? Um rio de água viva que vai fluir de dentro da gente, jorrando para a vida eterna. Mas ainda dentro desse entendimento, Jesus então está lá na sinagoga, abriu o livro de Isaías, o pessoal rejeitou a pregação dele, rejeitou quem ele era, e aí ele está meio que dizendo assim, ó: vocês não me querem, não tem problema, então eu vou abrir para os gentios. Se você ler esse texto de Lucas capítulo 4, você vai pegar nas entrelinhas exatamente essa mensagem, porque quando ele menciona Elias e Eliseu, é isso que ele está falando. Olha, Elias não conseguiu fazer milagre na sua terra, teve que ir para fora fazer. Eliseu também não conseguiu curar leproso aqui, teve que curar outro lá fora. É o que vai acontecer. Se vocês estão rejeitando a mim, se vocês estão me rejeitando, então tira esse vermelho daqui, pastor, por favor. Dá uma impressão ruim. Dá uma impressão ruim, que é sangue de Deus tem poder. Ai, tô até mais aliviado agora. Tá sentindo uma opressão aqui. Cadê? Oi? Então. Tá bom. Então Jesus está dizendo assim, ó, já que vocês não estão me querendo, então se prepara que vai acontecer um fenômeno. A salvação para os gentios. Vamos ler o Evangelho de João capítulo 1? João capítulo 1.
versículo 1. Faça a leitura comigo, gente, por favor. Esse texto também é muito conhecido, que virou letra de música também. Você vai ver, tem uma parte ali que vocês vão identificar. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Abri um parênteses bem grande aqui, gente. Essa semana, acho que foi ontem, não lembro. O Samuel estava em casa, e aí bateram na porta lá de casa os testemunhos de Jeová. Geralmente eles batiam de domingo, né? Mas agora estão indo de sábado também. Aí bateram lá, aí foram lá, meu filho atendeu com muita educação, duas senhorinhas e tal, não desrespeitou nem nada. E aí ela deu uma revistinha, que eles são fortes, né, na literatura, né? Eles investem em literatura. Aí o meu filho falou pra mim, tá? Colocou a revistinha lá, eu peguei a revista e fui dar uma lida. E aí, na hora que eu tô lendo a revistinha, eu vi lá escrito assim, ó: Jesus Cristo era Deus? E sabe qual que era a resposta? Não. Tava lá na revistinha, não. Ele era um anjo. Isso estava escrito na revistinha das Testemunhas de Jeová. Inclusive na Bíblia das Testemunhas de Jeová, esse texto aqui é alterado lá. Porque lá está escrito assim, ó: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era um Deus. Na verdade, Jesus, por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque isso aqui é fundamento de fé. Vocês vão entender no final onde que eu quero chegar com esse pensamento dessa pregação. Vamos continuar a leitura, vai lá. Ele estava com Deus no princípio, falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Todos os homens crescem. Continua. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo que não o reconheceu. Lembra lá na sinagoga? O mundo não o reconheceu. Versículo 11. Veio para os que era seu. Olha lá. Nazaré, ele está lá em Nazaré, o seu povo. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Porque o evangelho é exclusivo, não é para todos. Continua, versículo 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então tem uma linguagem aí no mundo que fala assim: todo mundo é filho de Deus. Só que não. E esse texto aqui deixa muito claro para nós: a filiação a Deus está ligada ao crer. Quem é que se torna filho de Deus? Quem crer. Quem crer em Jesus se torna filho de Deus. E não é um crer assim, acreditar. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Não é só acreditar. Não, eu acredito, é verdade, eu acredito. Precisa ter sustentação. A sua fé precisa estar sustentada. Continua, por favor, a leitura. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é necessário crer que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. E para que você creia, não é simplesmente porque você é um eco. Por que você crê que Jesus é o Filho de Deus? Não sei, só sei que eu creio. Está errado. Por que você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não sei. Não sei, eu aprendi isso na igreja desde pequenininho. Falaram para mim que Jesus é o Filho de Deus, e eu reproduzo isso aí baseado no que eu vou escutando por aí. Mas precisa ter uma construção. E olha que forte isso daqui, gente. 1 Pedro 3,15. Quero fazer você pensar com essa pregação de hoje. Fazer você pensar, sair daqui pensativo. Antes, santifique Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir o quê? Que pediu o quê? Razão do quê? Agora, peraí, o que é razão, gente? Razão é o quê? É racionalizar. Razão vem de racional.
Então a fé, ela não pode estar apoiada no nada. Sua fé não pode estar apoiada no nada. Essa linguagem evangélica só, não, eu creio porque aprendi desde pequeno. Por isso que o crente tem que se interessar pela palavra de Deus, para ele não bater um testemunho de Jeová lá na porta da casa dele lá e confundir a cabeça dele. Então quando alguém pedir a razão da sua esperança, você tem que saber responder. Qual é a razão? Pera, mas fé tem razão? Tem. Fé também tem razão. Porque eu podia muito bem chegar aqui, como antigamente falavam, não, fé é o seguinte, se eu crer que essa água aqui vai me curar, não é assim que as pessoas falavam antigamente? Ó, fé é isso aqui, ó, se você crer que essa água aqui vai te curar, você toma ela e é curado. Isso não é fé, isso é burrice, isso não faz sentido. Então a fé precisa ter razão, e nós precisamos encontrar a razão da nossa fé. E aí por isso que esse livro de Isaías é muito inspirador para nós, porque esse livro aqui ele é comprovadamente fiel. Inclusive os seus escritos, muito fiéis. Há pouco tempo atrás acharam um rolo original. Está lá exatamente como esse texto que a gente tem na nossa mão aqui. E Isaías, ele dá comprovações sobre a vinda do Senhor Jesus. De Jesus, como ele viria. Tudo isso aqui evidencia o Cristo que a gente crê. Então, muitos daqueles homens não acreditaram, sabe por quê? Porque eles estavam presos nas suas tradições, nos seus dogmas. Até hoje existem judeus que esperam o Jesus. Tem uma porta lá em Israel que diz que essa porta até hoje é uma porta lacrada. E é a porta por onde eles acreditam que Jesus vai entrar. Isso que eu estou falando para vocês é um fato. Por quê? Porque não creem que Jesus veio para cumprir as profecias. E eu quero mostrar algumas delas aqui. Agora, olha que interessante. Isso também está escrito em Isaías. Mas eu quero primeiro mostrar lá em Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que crê, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai lá. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse texto aqui é de Salmos, continua. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, de novo Isaías, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem deu crédito? Quem deu crédito na nossa pregação? Isso está escrito lá em Isaías 53. Quem é que deu crédito para a nossa pregação? Porque o evangelho está intimamente ligado a isso. A fé vem por onde? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então se a pessoa não ouvir, vai lá, 17. Vai lá, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem gente que pensa que a fé que vem pelo ouvir é a fé para me sair para acreditar. Eu ouvi que eu vou comprar um carro, agora estou com fé. A fé que vem pelo ouvir é a fé para você se salvar. Por isso que é importante, gente que num culto não para, sai, não consegue prestar atenção na palavra. Gente, a coisa mais importante num culto é a pregação da palavra. É a coisa mais importante que tem num culto, é a pregação bíblica da palavra de Deus. Por quê? Porque essa pregação está construindo a fé dentro de mim, que testifica com o Filho de Deus. Então isso é muito importante. Isso está escrito em Isaías 53. Quem deu crédito para a nossa pregação? Isaías profetizou. Quem é que acreditou? Porque vai ter a pregação, mas agora vai precisar do outro lado ter as pessoas que acreditam na pregação, que saem daqui dizendo assim, realmente eu acredito nessa pregação e vivo e quero viver. Tem muito crente que escuta a palavra de Deus, mas vive completamente desconectado daquilo que ouviu. Agora, você só consegue praticar aquilo que você crê. O médico chega lá, você vai lá no médico. Aí o médico diz assim para você assim, ó, você tá com essa doença aqui, tal, mas o tratamento disso aqui, tem que tomar esse remédio tantas horas por dia. Você só vai conseguir tomar aquele medicamento exatamente como o médico te pediu, se você crer no que o médico falou para você. Se você não der crédito naquele atendimento, eu não acreditei muito nesse médico aí não, você não vai acreditar no tratamento que ele sugeriu para você. A pregação do evangelho é isso, a gente prega. Você só vai viver a mensagem do evangelho se você der crédito a essa pregação. Isso que eu estou falando tem a ver com vários aspectos da fé. Vida familiar. Às vezes a gente prega aqui duro, tem gente que não concorda, né? Pega o seu filho, disciplina teu filho, corrige teu filho. Aí o pastor é tido como um violento. Não, que isso?
Século 21, pastor tá nessa ainda. Meu filho não, meu filho só conversando a gente resolve. Ah, mulheres, obedeçam seu marido. Que isso, pastor, século 21, você tá nessa ainda? Por quê? Porque não dá crédito à pregação. Vive do jeito que quer porque não acredita na pregação da palavra de Deus. E quem não acredita não vai obedecer. É um fato isso. Então é preciso, gente, saber quem é Jesus. De fato, quem é Jesus para você? Se alguém perguntar hoje a razão da tua esperança, quem é Jesus para você? Ah, ele é o meu salvador. Ah, essas respostinhas tudo prontas já, né, que a gente tem, né? Ah, ele é tudo para mim. Ah, ele não sei o quê. As respostas tudo prontas, mas ele não sabe construir de fato a fé dele. Por isso que nós temos aí a EDB, Escola Discípulo de Bereia. Está ajudando a construir a fé. A importância, gente, isso que eu estou falando aqui, você não tem noção da gravidade desse assunto. Olha que interessante, tem um texto aqui, Mateus capítulo 16. Mateus 16. Há anos que eu prego a palavra de Deus, e uma das coisas que eu insisto com os crentes, gente, para a gente conhecer a Bíblia. Quem caminha comigo há muito tempo, quem sabe disso. Vira e mexe, as minhas pregações são em cima disso. Vamos para a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, vamos mergulhar na Bíblia, vamos entender a Bíblia. Por quê? Porque é nas escrituras que a gente precisa. Mateus 16, 13 diz assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O que o pessoal está falando de mim aí? Aí, olha só, eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então, cada pessoa que estava sendo questionada ou falada, ela estava tendo uma visão de Jesus. Ah, Jesus é bom, eu gosto. Por que você vem na igreja? Não, porque é um bom lugar para educar os filhos, para criar a família. Então ele vê a igreja como algo filosófico. Ele enxerga a igreja apenas com as características filosóficas. Ah, não, é um bom lugar. Não, porque todo mundo precisa, né, de uma religião. É assim que ele faz. Esse é o pensamento de muita gente. Não, todo mundo precisa ter uma religião, né? Então a gente tem que ir. Não, e por quê? Não, porque o mundo está difícil. Eu estou levando meus filhos para a igreja porque o mundo está muito difícil. Quem já viu gente falar assim? Disfarça não, irmão. Deus está falando aqui. Pensa que Deus não está vendo você? Deus já te achou faz tempo aí. Você está achando que você está escondido. Você está entendendo? Então tem gente que ele está pelos vários motivos. Então quem é Jesus para ele? Não, Jesus é um profeta. Não, Jesus é um filósofo. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro. Aí Jesus pergunta assim para os discípulos: mas e vocês? Vamos lá, continua. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E aí, o pessoal lá fora, tudo bem, está tendo esse pensamento. Mas e vocês? Estão pensando o que de mim? E aí, olha só, vamos lá. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, gente, que profundo isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta poderosa. Jesus pegou e falou para ele assim. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo Pai que estás no céu. Ou seja, você não é um eco, João ou Pedro. Não é, você não é um eco, você não tá, a sua resposta não é uma respostinha pronta. Você tem essa resposta porque o Pai revelou para você. O Pai revelou para você quem eu sou. João 5,39. Você quer saber quem é Deus? Saber quem é Jesus? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. As Escrituras, está aqui, ó. Elas testemunham a respeito de quem é Jesus. Não dá para ficar conhecendo Jesus apenas pelas pregações do eco. Você é um eco. Como é que funciona o eco? Assim, ó. Jesus! Aí todo mundo vai sair. Não, você precisa construir a sua fé. Como? Examinando as Escrituras. Porque nelas estão testificando quem é Jesus. É nas Escrituras que você vai encontrar quem é Jesus. Quando você se interessar de fato pelas Escrituras, mergulhar nas Escrituras, você vai encontrar Jesus. Quando você começar a procurar, você vai achar. Você vai de repente falar assim: não, pastor, eu não tenho. Claro que você tem. Mas de repente o que você sabe de Jesus ainda está na fase primária. Eu falo aqui pro pessoal do Talmidim, né? A gente fica pregando para as crianças. Aí sempre aquelas pregação Adão e Eva, Golias, Sansão. Isso aí já sabe de cor. Está na hora da gente ir para outra fase. Tem um nível mais profundo do conhecimento. Tem um nível mais profundo.
Ah não, o que a gente sabe de Jesus às vezes está tão pouquinho, gente. A gente precisa saber mais sobre ele. Às vezes eu pego no pé dos meus filhos, sabe tudo da carreira do jogador, não sei de quem, o jogador de futebol. E é porque o Neymar, porque não sei o que e tal. Fã-clube do jogador de futebol, mas não é fã-clube de Jesus. Não sabe nada de Jesus. Não conhece nada de Jesus. Tudo que ele sabe de Jesus é o beabá, que qualquer um sabe. Até quem está lá fora. Não, que nós temos obrigação de conhecer mais sobre Jesus. Porque cada vez que a gente mergulha mais em quem é Jesus, mais se consolida a nossa fé. Isso é muito sério. João 1,45. Olha que interessante essa passagem também muito interessante da Bíblia. 1,45, João. Filipe encontrou Natanael e lhe disse. Olha quando Filipe encontra Natanael que ele fala. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Só pela fala dele, você já sabe que ele estava o quê? Procurando. Se ele está dizendo assim, ó, achamos, é porque ele estava procurando. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Nós achamos. Aí o Natanael fala o quê? O filho do seu José, vem com essa brincadeira para mim? Que é o filho do seu José, que é aquele homem que a gente está todo esperando, que a gente está procurando tanto tempo aí, esperando. Você vai dizer para mim que é o filho do seu José? E aí, olha lá, vamos ver. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Vem ver, com seus próprios olhos. E aí, quando ele vai lá, ele tem um encontro poderoso. Jesus faz uma revelação profunda a respeito da vida dele. Mas olha que interessante. Algumas profecias que apontam 700 anos antes, eu quero só mencionar algumas. Isaías 7,14. 700 anos antes. Profecias que apontam para Jesus. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o chamará Emanuel. Isso aqui 700 anos antes, você está entendendo? 700 anos antes, Isaías já tinha profetizado. Então, quando você está conectado com as Escrituras, você está de olho na cronologia, está acompanhando o que está acontecendo. Por que o crente ele pode deduzir que Jesus está voltando? Porque todo mundo está falando, não, todo mundo está falando, estou falando também. Não, sabe por que a gente sabe que Jesus está voltando? Porque tem sinais proféticos que estão nas Escrituras, que podem ser comprovados. Então a gente não pode afirmar o dia nem a hora, mas a gente só pode dizer assim, o negócio está perto, não está brincadeira não. Então quando o crente ele tem contato com as Escrituras, ele está mais antenado em relação aos acontecimentos mundiais. Isaías 11, 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Eu peguei só alguns, só para mostrar para vocês. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isso aqui está falando de Jesus, por quê? Porque você pega a conexão. Jesus ele é da linhagem de quem? De Davi. Ele é da linhagem de Davi. Davi é filho de quem? De Jessé. Então, tudo vai apontando para o Messias. Por que esses outros homens estavam desconectados? Certamente estavam muito apegados nos dogmas da religião, naquilo que a tradição impõe, mas estavam distraídos em relação aos acontecimentos. Isaías 53, versículo 2. Esse texto é o mais pregado pelos crentes do livro de Isaías. Isaías 53, porque realmente é profundo demais, olha só. Ele cresceu diante dele como um broto, tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Olha a riqueza de detalhes, gente. E com os ricos em sua morte. Porque aonde que ele foi enterrado? Quem foi que deu uma sepultura para ele? Um cara rico. É muito forte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento do meu servo justo. Justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. 700 anos antes. Que riqueza de detalhes. A gente tem que saber quem é Jesus. A nossa fé precisa estar fundamentada. A gente precisa estar com uma fé consolidada. Por que Jesus morreu? Eu não sei, só sei que ele morreu. Não, você tem que saber qual que é o objetivo. Por que foi preciso Deus fazer aquilo? É muito importante você entender a mensagem do Evangelho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Cantamos aqui hoje isso aqui, ó. Mais uma música que a gente cantou aqui hoje. 7. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu trono, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Tudo isso aqui, gente, é profecias que falam sobre Jesus, apontando para Jesus, o nosso Salvador, o Cristo que morreu por todos nós. Agora, a nossa fé não pode ser uma fé apoiada no nada. Não seja como aqueles homens que estavam na sinagoga, porque às vezes a incredulidade ela existe. Por quê? Porque antes de existir a incredulidade, houve a omissão. Não quero aprender sobre isso. Não quero, isso aí não é para mim, não é importante agora. Eu já fui no culto, já bati meu cartão lá, já fiz minha parte. Mergulhe na palavra de Deus. E por fim, para a gente encerrar, tem uma promessa que todos nós aguardamos, que é a promessa da vida eterna. E essa promessa, para quem que é ela? O Evangelho é exclusivo. Não é para todos, é só para quem crê. É só para quem crê. A salvação é para quem crê. Eu sei que agora no Brasil existe um momento muito tenso agora por causa das eleições. E deixa eu abrir um coração aqui para vocês. A igreja, a minha avaliação, tá? Agora eu estou falando de forma pessoal. Eu acho que ela cometeu um erro muito grande nessas eleições. Porque ela se envolveu profundamente com a política. Profundamente. Dando o púlpito da igreja para os políticos subirem, falar. Eu cheguei a ver vídeos na internet do pessoal tá cantando hino pro político, gritando mito dentro da igreja, mito dentro da igreja. E isso mostra a infantilidade da igreja. Porque nós temos sim um Messias que nós aguardamos. E pode ter certeza que não é esse que estava aí na terra. Não é esse o nosso Messias. E a igreja colocando tanta expectativa e tal. Gente, nada mudou. Alguém disse uma frase e ela faz todo sentido. O trono de Jesus é inabalável, ele continua no trono. Nada mudou para nós, nada mudou para nós. Porque nós somos governados, se nós cremos de fato, o nosso rei é Jesus. O nosso rei é Jesus. Eu sei que, assim como eu também fiz minha parte de cidadão, queria muito que o candidato tal ganhasse, claro que eu queria. Mas daí não ganhou. E aí? Não é isso que vai... A minha expectativa está em outro lugar. Então, nós cristãos precisamos canalizar a nossa fé no lugar certo. A gente precisa olhar para o lugar certo. Colocar a nossa expectativa no lugar certo. Para não cometer o erro de colocar a expectativa em homens, aquilo que deveria ser colocado em Deus. Então nós aguardamos, gente, esse mundo que nós vivemos é um mundo corrompido, caído.
Eu sei que você que tem família, eu que tenho família, a gente tem tanta expectativa, né? A gente faz planos, a gente quer o melhor para nossa família, tudo. Mas eu não quero ser um profeta do caos aqui. Mas a verdade é uma só. Esse mundo que nós vivemos é um mundo caído. Os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa esperança. É de lá que vem o que a gente precisa. O Senhor é o Senhor da igreja. E aqueles que creem nele estarão debaixo dessa proteção. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Lá é o nosso lugar, gente. E a igreja começou a se achar muito. Não, porque nós vamos botar o candidato tal e tal. E achando muito. Eu não sei, não posso falar aqui nada que não seja de fato inspirado por Deus. Mas eu tenho minha desconfiança, a permissão de Deus. Por que Deus permitiu essas coisas? Será que não é para ensinar alguma coisa para a igreja dele? Nós não sabemos, eu tenho minha desconfiança. Por quê? Porque nós estamos esperando demais no homem, não, vamos esperar em Deus. João capítulo 14, versículo 2. Olha que promessa linda. Eu quero que você coloque seus olhos nisso aqui, ó. Isaías profetizou 700 anos antes. Eu estou imaginando o pessoal igual a gente esperando, né? Nossa, Isaías profetizou, não aparece logo esse homem aí que vai salvar a gente. Isaías profetizou, já tem 100 anos, já tem 200 anos e nada acontece. 700 anos depois, Deus respondeu a sua promessa. Isaías profetizou, mas antes dele já tinha promessas anteriores, Moisés. Mas eu quero pegar só de Isaías para frente, 700 anos. Agora olha só, existe uma promessa, e essa promessa não foi Isaías que fez, foi o próprio Jesus. 14, versículo 2 e 3 diz assim, ó: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar lugar. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa promessa ainda não aconteceu, mas eu tenho uma boa notícia para você: vai acontecer. Não se distraia, crente, não se distraia. Não se distraia. Essa promessa ainda está em vigor. Sabe, se a gente ficar tão distraído, sabe qual que é o maior perigo que pode acontecer com a gente? Jesus voltar para buscar a gente nem perceber. Nem perceber. Imagine Jesus chegando com um busão celestial. Sobe aí no busão aí, gente. Sobe aí. Não, Jesus, eu estou aqui, estou conquistando as coisas aqui, está tudo bom aqui na terra. A gente amar tanto essa terra que não querer ir para o lugar que Ele prometeu para a gente. Não, querido. O lugar que Jesus preparou para a gente ainda está em vigor. É para lá, é lá que nós temos que colocar nossa expectativa. Enquanto isso a gente vai vivendo como pode, como dá. Vamos estar sofrendo, nós vamos sofrer. Aqui vai virar uma Venezuela. Para de ocupar sua mente com essas coisas. Pensar nas coisas que são do alto. Para de deixar essas coisas amedrontar você. Se aqui virar uma Venezuela, Deus vai cuidar de você na Venezuela. Pode ter certeza disso. 3 anos e meio sem chover. Deus pegou o seu profeta e levou ele lá para o ribeiro de Querite. Deu água para ele até que o ribeiro secou. Ele falou: agora vai para outro lugar que tem mais água em outro lugar. E comida, o corvo trazia na boca. Porque é assim que Deus faz com aqueles que esperam nele, que aguardam nele, que têm convicção nele. Por isso que a nossa fé tem que estar em Jesus. Não deixa nada distrair a tua fé. Não deixa nada distrair a tua fé, meu irmão. Não vai acontecer, sabe o que? Daqui a pouquinho igual aconteceu na sinagoga. A gente abre a Bíblia, prega aqui, mas a gente está tão pensando: mas e agora? A política, e agora? Não sei o que. E não está crendo na palavra. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E a gente conclui aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que já morreram, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Continua.
pulei, você pulou um, né? Eu pulei um, né? Volta lá no 14. Se cremos, olha aí, se cremos, palavra crer. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que neles dormiram. 15, agora sim. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Gente, é isso que a gente... É aqui que tem que estar a nossa expectativa. É aqui que tem que estar a nossa expectativa. Como disse o apóstolo Paulo, e se a gente morrer? Se a gente morrer, é lucro. E se a gente viver? É Cristo. Mas se a gente não estiver aqui quando Jesus voltar, nós vamos estar primeiro, vamos chegar primeiro do que quem tiver, porque é promessa de Deus. Quem morre primeiro passa na frente. Não importa, gente. Essa é a segurança que você tem que ter no teu coração. Se eu viver, é para Cristo. Se eu morrer, é com Cristo. O único Messias que a gente tem que esperar e colocar nossa esperança é o Messias de Deus, chamado Jesus Cristo. Saia daqui nessa manhã com um objetivo de edificar a sua vida espiritual. Gaste tempo com isso. Gaste tempo construindo essa fé sólida, essa fé firme, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que tanto nos ensina. Obrigado porque por meio da tua palavra nós podemos crer. O livro de Romanos disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque um dia essa palavra chegou na minha vida. Obrigado porque um dia essa palavra alcançou meu coração. E porque o Senhor fez com que essa palavra chegasse na nossa vida, Pai, nós também fomos despertados pelo Senhor para que crescêssemos nessa palavra. A partir de então, Pai, nossa vida precisa ser fundamentada nessa palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a alinhar a nossa vida com a tua vontade. Nos ajude a alinhar a nossa vida com o teu propósito, Pai. Senhor, como o Senhor disse para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, e não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, Pai. É assim que nós queremos andar, com essa palavra, baseado nesta palavra, Pai. Nós queremos te conhecer mais e mais, como aconteceu com Pedro, que aconteça conosco, que na medida que nós estivermos nos relacionando com a palavra, o Espírito de Deus pode testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos filhos de Deus, que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que está guardando as nossas vidas, Senhor. Nós podemos nos apoiar nessa verdade. Muito obrigado, Pai, nesta manhã, por cada pessoa que o Senhor trouxe, e que nessa manhã, Pai, cada um saia daqui hoje encorajado, desafiado, decidido a mergulhar mais e mais no conhecimento de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Senhor. Amém, amém. E você pode aplaudir o nome de Jesus.